vendeu para a Veneco. A Veneco é uma empresa petrolífera independente e somos especialistas na recuperação e arrendamento de instalações produtoras mais antigas. Como nossos custos indiretos são menores, podemos ter um negócio rentável com essas plataformas antigas. Se o preço do petróleo se mantiver alto o suficiente, esta instalação será lucrativa por mais uns 20 anos. Quanto mais alto o preço do petróleo, mais as empresas podem estender a vida útil de uma plataforma. Quando o petróleo estava a 20 ou 15 dólares o barril, as empresas locais tinham pressa em aposentar as plataformas. Mas hoje, isso praticamente não acontece. Hoje, a plataforma produz mais de 11 mil barris diários em mais de 24 poços, cuja profundidade varia de 2.000 a 5.000 metros. Monterrey, Cespa, Upper Topanga, Lower Topanga, esses são os nomes das diferentes regiões geológicas produtoras. Gale gera a sua própria energia a partir de turbinas alimentadas pelo gás natural de seus próprios poços, chamado de gás azedo. Já que esse gás tem um composto tóxico, o sulfeto de hidrogênio, ele é retirado do gás na forma de um composto de enxofre. E nós damos esse enxofre de graça para uma empresa local que o usa para produzir fertilizantes. E Gale também é uma verdadeira cidade. Nós somos praticamente independentes aqui. Tiramos nossa água do oceano e fazemos a sua dessalinização. Geramos nossa própria energia e temos o nosso próprio sistema de esgoto. A única coisa que limita a nossa estadia aqui é a entrega de comida. A plataforma Gale chegará ao fim de sua vida útil em 40 anos, quando será levada para o continente. O processo de remoção dessas estruturas é altamente especializado e usa muitos procedimentos e equipamentos do resgate marítimo, incluindo mergulhadores, embarcações de içamento, soldadores e especialistas em explosivos. A Bisso Marine do Texas é uma das empresas especializadas mais ocupadas no Golfo. A Bisso Marine é uma empresa singular porque prestamos serviço de resgate marítimo, tanto no mar como em terra, fazendo remoção, içamentos pesados, instalação de estruturas, manutenção dessas estruturas conforme a necessidade no decorrer dos anos e às vezes, infelizmente, somos mais ou menos como um agente funerário. Temos de ir atrás da falecida, tirar os seus componentes e devolvê-los ao cliente se a sua opção for vendê-los ou reutilizá-los. Trabalhando em conjunto com a Barcaça 415, a grua da Bisso realiza uma variedade de tarefas no mar. Cada um dos elos desta corrente pesa 317 quilos, com uma capacidade de trabalho de 500 toneladas. Ela é controlada de uma sala na Barcaça 415. É nessa sala que fica o pessoal do levantamento que nos leva até o local e determina se estamos no lugar certo. Também temos monitores e com eles podemos ver o cabo descer até o mergulhador, que então pode ligá-lo à corrente. Tudo isso através dos controles neste painel. Com o equipamento certo, içar um gigante de aço é mais fácil do que se pensa. Isto aqui controla a nossa grua número 5. E a sua operação é tão fácil quanto o pisca-pisca de um carro, facilitando muito o içamento. E a sua capacidade é de até 1.000 toneladas. E todo o trabalho de corte, estaiamento, colocação de explosivos é realizado pelo mergulhador com o apoio da Barcaça 415. Estamos realizando mergulhos com gás misto, estamos fazendo estaiamento, jateamento e queima neste local. E tudo isso é controlado daqui. Por motivo de segurança, os mergulhadores só podem trabalhar por meia hora em profundidades acima de 75 metros. Após cada mergulho, eles passam 90 minutos retornando para a superfície e mais 2 horas na câmara de descompressão. E cada vez que desce, o mergulhador faz jus ao seu salário em condições insalubres. Ele trabalha com um equipamento de 500 toneladas. O seu tamanho e peso são astronômicos. O elo em forma de U que une a corrente ao cabo tem a altura de um homem, tem 1,80 m. E conectá-lo é muito difícil, porque ele não tem onde se apoiar e só pode empurrar e puxar.
Acompanhando as imagens enviadas pelo veículo remotamente controlado, a equipe baixa cabos, correntes e equipamentos para os mergulhadores cortarem e prenderem as seções. Damos o maior apoio possível a eles aqui na superfície. Nós os ajudamos com as guias para os diferentes reboques para puxar os elos ou as correias pesadas, mas o homem que está lá embaixo está por conta própria e ele vai fazer o trabalho. No caso de plataformas menores, a estrutura inteira é retirada de uma vez só, colocada sobre uma barcaça e levada para o continente. Mas uma plataforma grande exige outra abordagem. Basicamente é o oposto do processo de instalação. Você começa por cima e remove o L-ponto. Aí você remove o convés e depois usa uma ferramenta de corte ou explosivos nas estacas e corta as estacas. Aí é só içar a jaqueta e deixamos as estacas 4,5 metros abaixo do leito. Depois que as plataformas são atingidas por furacões violentos, a remoção dos destroços pode levar anos. Mas, para aqueles encarregados de recolher os pedaços, isso é apenas o início. Hoje existem tantas plataformas em operação quanto plataformas esperando para ser removidas. Em alguns lugares, elas contam a história de tecnologia marítima. As primeiras plataformas tinham estacas creosotadas, e a maioria ainda está de pé. Foram instaladas no final dos anos 40 e início dos 50. Em seguida vieram as plataformas de concreto, que foram instaladas em meados dos anos 50. Depois, as plataformas de aço tomaram o seu lugar. E o aço apresentava muito mais vantagens, principalmente porque podia ser reciclado. As maiores profundidades criaram uma demanda para diferentes tipos de plataformas. A tecnologia avançou e hoje, algumas plataformas mais antigas, projetadas para trabalhar apenas nas áreas rasas, podem ficar ociosas por vários meses ou até anos à espera de reciclagem ou desmontagem, dando lugar a plataformas mais fortes e versáteis. Vendemos uma plataforma quando ela alcança a sua maturidade e não consegue mais sobreviver de acordo com os critérios ambientais com os quais trabalhamos. Mas não é a obsolescência ou o preço do petróleo que tem mandado plataformas para o cemitério de máquinas, mas os furacões. Os furacões Katrina e Rita atingiram milhares de plataformas no Golfo. Mais de 100 foram destruídas e 200 tiveram de ser removidas. Equipamentos de perfuração também foram danificados. Pouco depois do furacão Rita, entre o Rita e o Katrina, perdemos 5 plataformas. A Rowan de Houston está no ramo desde a década de 20. Hoje a empresa opera mais de 21 unidades de perfuração no mundo todo. A Rowan utiliza plataformas elevatórias independentes. Baixamos os membros e isso faz a barcaça ou o casco se elevar sobre eles. Depois colocamos uma pré-carga na plataforma, o que significa pôr peso adicional na plataforma, bombeando água do mar a bordo. Dessa maneira, ele firma os membros no leito do mar. Depois disso, nós a elevamos a uma altura de perfuração que evita que o casco seja atingido pelas ondas. Depois que a barcaça é elevada, o peso da estrutura é sustentado por pés chamados suportes de perfuração. Geralmente eles têm de 8 a 9 metros de altura e 12 a 18 metros de diâmetro, são bem grandes. No cemitério de máquinas da Rowan, a empresa armazena seções e outras partes de plataformas que são substituídas durante os reparos. Partes como esta são guardadas para reutilização ou são cortadas para ser recicladas. Mas 4 plataformas de perfuração da Rowan, destruídas pelos furacões de 2005, não serão içadas e trazidas para o continente. Elas serão cortadas no leito do mar e rebocadas até novos locais para servir como recifes artificiais. Esse programa regulamentado pelos estados do Golfo e pelo governo federal chama-se Rigs to Reefs. Existem 2 grandes vantagens. Podemos impedir ou atrasar a erosão costeira nas áreas onde os recifes são colocados na nossa costa. Nas águas mais profundas, os recifes são colocados de maneira a criar um habitat para o desenvolvimento da população de peixes.
Cada estado tem jurisdição sobre a área onde o recife artificial está localizado. Qualquer coisa colocada no oceano age como um ímã para a vida marinha, e quanto maior, mais atrai. Contudo, o programa é controverso. A Califórnia nega a colocação de novas plataformas em suas águas, alegando preocupação ambiental e questionando o seu benefício para a vida marinha. As plataformas estão produzindo peixes ou apenas agregando-os. Na Califórnia, eles fazem os dois, porque agem como um recife natural. No Golfo do México, o consenso geral é de que as plataformas agregam mais peixes, mas produzem quantidades menores deles. O Dr. Milton tem estudado a vida marinha em torno das plataformas na Califórnia. Nos primeiros 30 metros fazemos um levantamento usando mergulhadores. E abaixo dos 30 metros usamos um pequeno submarino para 2 pessoas que tem o tamanho de uma cabine telefônica. Mas a Louisiana, o Texas e outros estados do Golfo veem resultados positivos, tanto para as praias quanto para a vida marinha, e realizam grandes operações de afundamento. A Rowan contratou a Abysso Marine para fazer o resgate e o afundamento de suas plataformas. Empresas como a Abysso trabalham na remoção de plataformas aposentadas e equipamentos de perfuração, colocando-os nas áreas destinadas a se tornarem recifes. Nesse processo, pegamos plataformas que estão no Golfo do México e que foram danificadas ou destruídas. Depois, nós as levamos para um local pré-aprovado pelo governo federal. Quer seja resgate ou afundamento, para a Abysso Marine, o processo é idêntico. Não importa se estamos içando uma plataforma abandonada ou resgatando um equipamento de perfuração ou qualquer outra coisa assim. Nós o içamos e então transportamos. Antes de cortar e fazer a remoção das peças, o petróleo e outros contaminadores têm de ser removidos. Já que cada peça pesa milhares de quilos, elas precisam ser cuidadosamente cabeadas, acorrentadas e desmontadas. O maçarico elétrico é um equipamento essencial. Alimentado por oxigênio comprimido, os mergulhadores o usam para cortar e separar as partes seção por seção. Às vezes existem partes presas a outras partes. Se não as removêssemos ou separássemos, poderiam acabar se deslocando e desmontando sozinhas. Para facilitar o seu transporte, cada pedaço dos destroços precisa ser cuidadosamente cabeado antes de ser cortado. Este processo é bem diferente do salvamento de uma plataforma terrestre. Existe uma série de coisas que podem acontecer durante uma operação de salvamento. É uma coisa que foi projetada para permanecer em um determinado ambiente e ela é erguida, sacudida e lançada à força no leito do mar no caso de um furacão. Você imagina uma coisa e acaba encontrando outra. Às vezes você encontra peças e destroços jogados no meio do caminho que ou você retira do caminho ou corta e às vezes passa no meio deles. Diferentemente de cortar uma plataforma em terra, que você corta e as peças caem no chão e aí você usa gruas com esteiras para recolher, no fundo do mar o meio é completamente diferente. Temos de cabear tudo, colocar correntes em volta das peças que vamos cortar e garantir que não caiam. E se durante o transporte você passar sobre um oleoduto ou gasoduto, pode causar danos a eles e nunca corremos esse risco. Outro risco é que o gás do maçarico se acumule em bolsas nos destroços. Antes de fazer um corte, fazemos furos nas áreas onde pode ocorrer acúmulo de gás. E uma vez que o mergulhador comece a cortar, o gás sairá desse espaço confinado pelos furos que ele fez. Se não fizesse isso, poderia haver uma explosão submarina e causar o rompimento dos tímpanos. Isso seria trágico. Hoje, a equipe vai retirar um dos membros da plataforma da lama no leito do mar. Está sendo difícil remover os membros nos suportes. Acho que esse é o trabalho mais difícil que enfrentamos na operação de salvamento. O mergulhador está cortando a seção de um membro da plataforma. O aço tem 13 centímetros de espessura e a mais de 90 metros de profundidade, o seu trabalho é ainda mais laborioso. Temos de verificar o corte e limpar as varetas de solda constantemente para garantir que ainda estejam no mesmo lugar. Mas toda vez que eles queimam uma vareta lá embaixo, sempre ocorre uma fadiga do metal.